Hello guys, hello everybody, my students from 7th grade. This is the beginning of our book 2. This is unit 3, okay? And then we are going to do pages 16 until pages 19. This is the correction of the exercises I assigned you at the forum on the platform, ok? Esse aqui é o início do seu livro 2. A gente aqui vai ter um auxílio e a correção das atividades solicitadas para vocês lá na plataforma Uno, tá certo? Lembrando que esse conteúdo é fundamental para a sua AV2, então preste muita atenção, tá certo? Para começar, nesse exercício, a gente vai fazer 3 coisas. Primeiro, ler as frases, vocês vão ler, vão tentar entender aí o que elas estão dizendo. Segundo, vocês vão soltar o track 3, tá? Quando vocês soltarem o track 3, vocês vão numerar as frases. Quem ainda não fez isso, faça agora. Depois que você fez o track 3, você vai soltar o track 4. No track 4, a pessoa aí vai falar 15 frases, 15 palavras. Você vai sublinhar todas essas palavras no texto, tá? Nessas 7 frases aí, você vai sublinhar as 15 palavras citadas pela pessoa, tá certo? Então, quem não fez, faça agora, track 3 e track 4, e vamos à correção. Então, essa aqui é a ordem, tá? 5, 1, 6, 3. E as palavras dessas 4 primeiras que foram sublinhadas foram... eu vou falar a palavra e eu peço que você anote o significado delas aí embaixo, tá? Eu vou falar de uma forma contínua, você vai apertando pause sempre que for precisar anotar. Então eu tenho archaeologists, quer dizer arqueólogos, tá bom? Ancient quer dizer antigo, tá dizendo arqueólogos são cientistas que estudam os restos de culturas antigas. Na number 1, relics quer dizer relíquias, structures, estruturas, pottery, cerâmica, cemeteries, cemitérios. Are some of the things that help them to learn about how ancient people lived. Relíquias, estruturas, cerâmicas, cemitérios são coisas que ajudam os arqueólogos a aprender sobre como as pessoas viviam. Number 6, você vai sublinhar aí tomb, que quer dizer tumba, tá? Sometimes the discovery of a tomb gives clues about the culture of its religion. Às vezes, a descoberta de uma tumba dá dicas sobre a cultura e a sua religião. Number 3, vocês sublinhem aí. Theories and disappeared. Theories, teorias. Disappeared, desaparecer, só que no passado. Some archaeologists must invent theories about how these cultures disappeared. Alguns arqueólogos devem inventar teorias sobre como essas culturas desapareceram. Number 2, você vai sublinhar antlers e giant structure. Antlers quer dizer galhas, os chifres, tá certo? Chifres de cervo. Giant, gigantes. Structure, estrutura. Archaeologists discovered deer antlers at the giant structure of Stonehenge. They thought that the antlers may have been used for digging. Os arqueólogos descobriram chifres de cervo na gigantesca estrutura de Stonehenge, que é o nosso tema, inclusive, tá? Dessa unidade, é saber que lugar é esse, Stonehenge. Faz uma pesquisa aí, que você vai achar bacana. They thought that the antlers may have been used for digging. Number 7, você vai sublinhar aí solstice, que quer dizer solstício, tá certo? Vocês já aprenderam isso aí, acredito eu, em ciências, né? É o período do verão em que o sol fica por mais tempo, né, exposto durante o dia. Ele nasce mais cedo e se põe mais tarde. Fica muito tempo iluminado. They also discovered that the stones are aligned with the sun on the summer solstice. This made them think that Stonehenge may have been a calendar.
Eles também descobriram que as pedras estavam alinhadas com o Sol no solstício de verão. Isso pode tê-los feito acreditar que Stonehenge pode ter sido um calendário. Number 4, the work of archaeologists and historians is important to help us understand the incredible history of ancient peoples. Sublinha historians, que quer dizer historiadores, e incredible, que quer dizer incrível. Tá certo? Pessoal, então, vamos para a próxima página. Vocês nessa página 17, page 17, vão ter que completar essas frases com uma das palavras que foi sublinhada lá na página anterior. Se você não fez, pause esse vídeo agora. E se você já fez, a correção vai aparecer em 3, 2, 1. E aqui está a correção. There's some grass growing between the tombs at the cemetery. A grama crescendo entre as tumbas, né, no cemitério. The archaeologist has made an important discovery. O arqueólogo fez uma descoberta importante. This piece of pottery belongs to the Egyptian culture. Este pedaço de cerâmica pertence à cultura egípcia. A historian is a person who studies or writes about history. Um historiador é uma pessoa que estuda ou escreve sobre história. In Egypt, there are lots of giant structures. No Egito há várias estruturas gigantes. Pyramids are ancient structures that Egyptians built to bury their kings. As pirâmides eram estruturas antigas que os egípcios construíram para enterrar os seus reis. Dinosaurs disappeared about 65 million years ago. Os dinossauros desapareceram mais ou menos 65 milhões de anos atrás. Nessa página aqui, eu vou ler, na verdade. Se você quiser, pode soltar o track 5 e para praticar a pronúncia aí das palavras, tá? E depois vocês vão repetir e eu vou dizer a pronúncia certa para você fazer a correção, tá bom? Vamos lá? Então, Howard Carter was a British archaeologist who led the excavation of Egyptian nobles' tombs, among them the incredible tomb of King Tutankhamun. Beleza? Espero que vocês tenham visto aí as palavras, ouvido bem. E vocês agora vão repetir. E depois eu vou dizer a pronúncia correta, você faz a sua avaliação. Ok? Everybody will repeat. On 3. 1, 2, 3. Archaeologist. Archaeologist. Segunda palavra. Repita. 1, 2, 3. Incredible. 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 E a última, 1, 2, 3. Tomb. Tomb. Ok? Não é tomb, igual tomb que o pessoal fala, Tomb Raider. Não, Tomb Raider. Tomb Raider. Façam aí, assina aí embaixo e vamos para a próxima página. Nessa página aqui, eu já passei o significado das palavras para vocês, tá? Vamos lá, eu vou repetir, eu quero que vocês repitam logo após a minha fala, tá? Então, vamos repetir? Todo mundo? Vamos lá. Ancient. Antlers. Archaeologist. Cemetery. Disappear. Giant. Historian. Incredible. Legendary. Pottery. Relic. Solstice. Structure. Theory. Tomb. Isso. Agora vocês vão ouvir o track number 7, ou já deve ter ouvido, né? E vão numerar, tá bom? Quem não ouviu ainda, pause o vídeo e ouça. Quem já fez, vamos à correção em 3, 2, 1. Aqui estão as palavras na ordem, tá? Tomb, giant structure, historian, cemetery, antler, solstice, theory, disappear, incredible, relic, archaeologist, legendary, ancient e pottery, ok? A ordem ficou 14, 6, 12, 5, 9, 2, 4, 10, 13, 15, 11, 7, 3, 8, 1.
Ok? Pessoal, apesar de vocês acharem que era só para fazer da 16 a 19, a partir de agora eu vou mudar o tema, vou para um outro tema que vai cair na prova, tá? É um tema que eu queria muito estar falando sobre ele em sala de aula, mas como não é possível, a gente vai fazer aqui de uma forma bem breve, bem didática, o máximo possível, para que vocês possam entender os verbs in the past, os verbos no passado. E nós vamos começar falando do verb to be, que é o verbo ser ou estar, tá? Então, a gente vai ver os verbos no passado. A gente já tinha visto eles no presente. Lembra? Inclusive o verbo to be no presente. Am, is e are, que é o verbo ser ou estar. Né? I am, eu sou, né? Eu estou também, pode ser. E para os outros verbos é só repetir ele e colocar o S quando necessário, que é a terceira pessoa do singular. Tá bom? Então vamos lá, vamos falar do verb to be. O verbo to be no passado ele tem duas conjugações, já não são mais três, igual no presente. No passado é o was e were, tá bom? O was é usado para a primeira e terceira pessoas do singular, que é o I e o he, she, it. Ou seja, no presente era I am, vai ser agora I was. Eu era ou eu estava. E também vou usar o was para ele, para ela, para animais, objetos, não necessariamente os pronomes. Pode ser qualquer coisa no singular, tá bom? Aí você usa o was. The teacher was, the school was, my friend was, ok? E o were é usado para o you, o we e o they. Então posso afirmar que o were é o passado de are. Quanto we are quer dizer nós somos ou nós estamos, we were, nós éramos ou nós estávamos, ok? É o passado do verbo ser ou estar, ok? Então, seguindo numa estrutura aqui, I was, you were, he, she, it, was, ou qualquer palavra no singular, was, e o we, you, they é plural, então leva o were, tá certo? Vamos lá. She was sick last week. Gary and Lucy were here to see you. It was a great show. Ela estava doente semana passada. Eita. Gary and Lucy were here to see you. Gary e Lucy estavam aqui para te ver. Foi um grande show, né? Vamos lá. Forma negativa. Como é verb to be, não tem verbo auxiliar, tá bom? Lembra que a gente estudava isn't e aren't? Isso existia porque era verb to be no presente. Como não deixa de ser verb to be, apenas está no passado, também não muda a posição do not. O not vai vir depois do verb to be, do was e do were. Então, I was not, you were not, tá certo? E assim por diante. Lembrando que a forma abreviada de was not é wasn't e de were not é weren't, ok? Então, dei uma lida aí e vamos aos exemplos. Olha só. I was not your teacher last year. Ou I wasn't your teacher last year. Não era o seu professor ano passado. They weren't with us on vacation. Ou they were not. Tá bom? As duas formas estão certas e tanto faz, ok? Eles não estavam conosco nas férias. Joseph was a child in 1995. Joseph não era uma criança em 1995. E a forma interrogativa? Inverter o sujeito e o verb to be. Então, como a ordem é eu estava, I was, você troca a posição deles. Em inglês somente, viu? Se você for traduzir alguma coisa, você lê normal como se fosse em português. Mas na hora de escrever em English ou falar em English, inverte, tá bom? Were you here yesterday? Você estava aqui ontem? Ok? Então, está aí a inversão. É a mesma coisa, não muda os verbos, tá? Apenas a ordem entre eles. Tá certo? Vamos aos exemplos. Were George and Paul good friends? George e Paul eram bons amigos. Was he a good student?
Ele era um bom aluno. Were you abroad with Mark? Você estava fora com o Mark? Lembrando também que pode vir uma palavra tipo what, where. Se eu pergunto assim, onde você estava ontem? A pergunta é where were you yesterday? Ok? Começa com where, que é onde. Were you, invertido por causa da pergunta. E o yesterday, que é o advérbio de tempo ontem. Pessoal, e com os outros verbos? Lembrando que essa explicação é só para o verb to be, mas na prova também vão cair outros verbos. E esses outros verbos são até mais fáceis, vamos dizer assim. Por quê? Porque no verb to be você precisava conjugar, ou seja, saber quem era o sujeito, para saber qual das duas estruturas seria a melhor. Já no passado, com os outros verbos, você só precisa saber o passado do verbo. Só. Por quê? É a mesma conjugação para qualquer tipo de sujeito. Não muda, tá certo? Por exemplo, o verbo work, no passado é só acrescentar o ed, nesse caso, porque ele é um verbo regular. Então, fica worked. I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, you worked, they worked. A mesma coisa não muda para todo mundo, tá? Vamos lá. Chama-se verbo regular porque para eles irem para o passado é só acrescentar ed, tá bom? Ele vai terminar em ed, na maioria deles. Tem outros verbos aí depende muito da regra. Se já termina em E, só coloca o D, né? Mas de qualquer forma, vai terminar em AD, de qualquer forma, o verbo, tá? Então, love, loved. Aqui eu tenho study, you studied. E o stop, stopped. Nesse caso aqui, dobra a última consoante, porque terminou em consoante, vogal e consoante. E a última sílaba é a tônica, tá? Se, no caso do stop, como ele é a única sílaba, ele já é a tônica, tá? Porém, essas regras só valem para os verbos regulares, tá certo? Só vale para os verbos regulares. Por exemplo, se você quer saber o passado do verbo get, que é G-E-T, mas a regra fala, terminou em consoante, vogal consoante, dobra e põe a D, aí fica get-it. Não! Porque o get não é regular. Então, ela só vale para os verbos regulares, ok? O passado de get é got. A gente vai ver na próxima ceninha aqui, tá bom? E a última regrinha aqui é do Y, tá? Se antes do Y o verbo regular tiver uma consoante, você tira o Y e I e coloca o ED, tá certo? Não vai ter 3 vogais juntas. Por exemplo, lembra que play antes do Y tem vogal. Então você não tira o Y nesse caso. Só coloca o ED normalmente. Os verbos irregulares, eles têm uma forma específica. E aí é onde tem as duas maiores dificuldades em relação a verbos no passado. Primeira dificuldade é você não vai saber de nenhuma regra que diz que um verbo é regular ou irregular, tá? Não tem a regra. Você tem que saber cada um dos verbos. Como se você não sabe o nome dos seus colegas de sala? É mais ou menos parecido. Por que você sabe o nome do seu colega? Porque ele já vem com uma identificação, um crachá na testa? Não, não vem assim. Por que você sabe o nome? De tanto você ver, de tanto você praticar, de tanto você ouvir o nome dele. Aí você aprende, tá? É a mesma coisa com os verbos irregulares. Você não precisa necessariamente memorizar. Você precisa aprender, praticar, tá certo? E aí ele automaticamente vai ser fixado na sua mente. Obviamente, é uma, assim, para alguns alunos é a primeira vez que vocês estão vendo verbos no passado e os irregulares, mas não se preocupem, vão ter poucos verbos irregulares e eu vou falar quais são esses verbos, tá certo? Olha só, um exemplo. O passado do go é went. O passado do speak é spoke. Ele muda. E lembrando que você usa o passado para todo sujeito. I went, she went, they went.
tá bom? Todo mundo, não tem regra de conjugação, tá certo? Esses verbos não terminam em ed. Uma dica importante, tente se lembrar, você não precisa ficar lembrando dos regulares e dos irregulares, você só tem que lembrar dos irregulares. Por quê? Se você não lembrar desse verbo como um verbo irregular, ele possivelmente será regular. E aí é só você colocar ed na frente dele, tá certo? Então, vale mais a pena tentar lembrar apenas dos irregulares, que o regular já vai automático, tá certo? Olha aqui, eu também tenho forma negativa e interrogativa, mas diferentemente do verb to be, vai aparecer um verbo auxiliar, que não aparece na forma afirmativa, tá? Que esse verbo é o did, tá certo? Did. Se pronuncia did ou didn't, se for a forma negativa, tá? Para que ele serve? É no did que eu vou colar o not, e é o did que será invertido com o sujeito quando for uma pergunta, tá? Além do uso do did, o verbo volta para a sua forma normal, a sua forma base, a sua forma de não passado, ok? Por exemplo, lembrando que o did, nesse caso, só vai, principalmente para a nossa prova, só vai aparecer nas formas negativas e interrogativas, tá? Na afirmativa não aparece, é com o verbo que você muda. I worked, I didn't work, did I work, tá? Onde foi parar o ed do verbo? O ed foi parar no did, tá? O did está no passado, ele é a forma do passado de do. Então, o ed, que indica passado, foi para o do, que virou did, e aí ele é usado para a forma do passado negativo e perguntas. Tá certo, pessoal? Existem vários vídeos no YouTube para vocês sobre isso, tá? Vamos lá, vamos só fazer um resuminho aqui então para vocês. Eu quero resumir alguns verbos que a gente viu hoje. Então, o passado aqui do verb to be, o am e o is, que é o verbo ser ou estar, é was. O verb to be, quando for are, é were. Alguns exemplos de verbos regulares. Fail, start. Fail quer dizer reprovar, falhar. Start, começar. Live, morar ou viver. Study, estudar. See é o verbo ver. Tell é o verbo dizer. E go é o verbo ir. Por que esses são os verbos que eu coloquei? Porque eles estarão na prova. Então, não são muitos verbos, tá? Para vocês estudarem no começo. Vamos lá. O passado do fail é failed. Start, started. Live, lived. Study, studied. E os irregulares, see, saw, tell, told e go, went. Lembrando que, se usar o did, você não usa failed, started, lived, saw, went. Você usa a forma normal, tá? Então, forma negativa. I didn't start. Parou, tá? Sem o did, eu comecei. I started. Aí sim você usa o ed, tá ok? Para onde você foi? Aonde você foi? Where did you go or went? Fala aí. Eu uso go. Por quê? Porque eu usei did. Quando eu uso did, o verbo na forma normal. Então, where did you go? Para onde você foi? Agora, a pessoa que responde, como ela não está fazendo outra pergunta, aí ela volta a usar o went. Eu fui ao supermercado. I went to the supermarket. Tá? Porque nesse caso, não é nenhuma pergunta, não é nenhuma forma negativa. Ok? Então, boa sorte. Qualquer dúvida, estou à disposição. Além disso, existem vários outros vídeos no YouTube que explicam também verbos no passado. Se você tiver alguma dúvida, pode acessar, procurar. Tem explicações em inglês, tem em português, tem exercícios, tem de doce, tem de sal, tem de todo jeito, ok? E eu estou aqui também nas aulas ao vivo, tá? Para tirar as dúvidas de vocês.
So, have a nice week. Have a nice studies. All right, and bye bye.